Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Vamos estudar Carta aos Colossenses, capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. Importante ressaltar que a Carta aos Colossenses é considerada por alguns comentaristas uma carta deuteropaulina, ou seja, possivelmente escrita por discípulos de Paulo após a sua morte, sem contudo não deixar de ter os ensinos paulinos aprendidos como discípulos ao longo do relacionamento com Paulo e que agora se aplicam em torno dos anos 80 a uma nova realidade que aparece na igreja dos Colossenses. Apesar de ser um pouco o número dos comentaristas que seguem a linha de Colossenses ser deuteropaulina, no entanto, são comentaristas significativos. Para nosso comentário, que vamos estar desenvolvendo ao longo da carta aos Colossenses, esse ponto é irrelevante, pois o nosso objetivo estará na análise do texto e a construção do perfil dos destinatários. O nosso objetivo é ressaltar o conteúdo presente na carta aos Colossenses de ensino a uma igreja que passa por problemas mencionados e apontados na carta. A autoria se torna, nesse sentido, um segundo plano. O conteúdo é o objeto do nosso estudo e a análise do nosso comentário. Assim, vamos à análise do texto da forma como está apresentada para nós aqui a carta aos Colossenses, que começa nos versos 1 e 2 como o modelo de carta paulina, que também era o modelo das cartas judaicas no Oriente e também das cartas greco-romanas no primeiro século, ou seja, a estrutura epistolar presente no primeiro século está aqui sendo utilizada pelo seu autor, onde se encontra no primeiro momento o remetente, depois os destinatários, seguidos por uma saudação. Após a saudação, encontramos uma ação de graças, que no modelo epistolar pagão, secular, agradecia aos deuses pelos favores e elogiava os destinatários, apontando os benefícios e desejando a eles as graças dos deuses. Nas cartas cristãs, esses agradecimentos são substituídos pelo agradecimento a Deus e desde já aponta-se no agradecimento situações relativas à igreja, aos destinatários, que vão ser desenvolvidas ao longo da carta. Assim, começa-se: Paulo, remetente, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, o título do remetente, no caso aqui, na carta cristã, o apostolado do remetente, Paulo, que dá a ele a autoridade para se dirigir às igrejas em nome de Cristo. Por vontade de Deus é uma forma de salientar que o apostolado paulino não era um apostolado primariamente apontado pela igreja de Jerusalém ou pelos apóstolos, pelos 12 que andaram com Jesus Cristo. Para se verificar a origem do apostolado paulino, sugiro ler o primeiro capítulo da carta aos Gálatas, onde ele apresenta ali a origem do seu apostolado, por um chamamento, por uma epifania, por um apocalipse, por uma revelação de Deus em Jesus Cristo diretamente a ele, sem um chamamento ou uma ratificação dos homens, como ele diz lá no capítulo 1 da carta aos Gálatas. E associa-se a ele aqui o irmão Timóteo. Não há no Novo Testamento nenhuma indicação de qualquer relação de Timóteo com a igreja de Colossos. No entanto, como percebe-se que a igreja colossense
foi fundada por Epáfras, um discípulo de Paulo, que vai aparecer já no verso 7, provavelmente a partir de Éfeso, onde Paulo instaurou, podemos chamar assim, uma escola bíblica ou uma escola de profetas cristãos, que a partir dali vão por toda a Ásia Menor, fundando igrejas. A igreja colossense não foi uma igreja fundada pessoalmente por Paulo, mas indiretamente ele é o fundador, pois a partir dele Epáfras se dirige de volta à sua terra, Colossos, e ali desenvolve o evangelismo e começa o trabalho cristão naquela cidade. Provavelmente a relação de Timóteo com os colossenses é por via indireta, por via de Epáfras, uma vez que a gente pode perceber no Novo Testamento que Timóteo vai se tornar, após a morte de Paulo, uma liderança significativa, ou talvez, como chamam, um bispo na cidade de Éfeso. Assim, a sua relação com os colossenses é de forma indireta, assim como o próprio Paulo, que vai mostrar no verso 4, por exemplo, que não conhece os colossenses, mas é informado por Epáfras aquilo que acontece naquela igreja e as suas necessidades e as questões que precisam ser trabalhadas. O verso 2 apresenta-nos então os destinatários. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Os remetentes, assim chamados, santos e fiéis irmãos. Um modelo bastante característico no primeiro século para nomear os cristãos. Os discípulos de Jesus são chamados, à semelhança da tradição do Antigo Testamento, dos profetas, de santos. Irmãos, outra característica muito paulina na forma que se dirige aos cristãos das igrejas. E aí, em seguida ao apontamento dos remetentes, está a saudação. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. A paz, como elemento de saudação, era presente na cultura judaica, é uma saudação judaica. No entanto, a partir do movimento cristão, e principalmente Paulo, vai somar a saudação paz à palavra graça, para enfatizar que a paz de Deus, que excede todo entendimento e se dirige ao homem, é uma manifestação da graça de Deus. É pela graça que a paz de Deus se realiza na vida do discípulo de Jesus. Assim, forma-se essa saudação caracteristicamente paulina, graça e paz. O verso 3, encontramos então o início das ações de graças que seguem a saudação. E nelas, como já disse, podemos já encontrar as questões relacionadas às problemáticas na igreja colossense. Também encontramos motivos de louvor e agradecimento e exaltação a Deus pelas qualidades, pelas características boas que também estão presentes na igreja colossense. Verso 3, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Uma ação de graça que o autor manifesta diante de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, lembrando dos colossenses. No entanto, ele vai dizer no verso 4, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Fica claro que as ações de graças que o autor remete a Deus em relação aos colossenses não é proveniente de uma experiência pessoal, mas sim, como ele diz, desde que ouvimos da vossa fé. O conhecimento do autor em relação aos colossenses é um conhecimento de ouvir. Provavelmente o Epáfras, no verso 7 indicado, é que vai fazer essa relação entre Paulo e a igreja colossense, ou entre o autor da carta e a igreja colossense. No verso 4, começa-se a apresentar aquilo que é característico em Paulo, que é chamado de a tríade paulina. A primeira palavra da tríade paulina é
amor, como vemos no verso 4, do amor que tens para com todos os santos. Santos é a expressão para irmãos em Cristo Jesus, discípulos de Jesus, que compõem o corpo de Cristo na igreja. Verso 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, a qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Então, a tríade paulina está presente aqui nos versos 4 e 5, que é fé, amor e esperança. A fé alude ao início da caminhada, ao encontro com Jesus, ao momento em que a vida nova começa a se desenvolver. É o momento em que Cristo e o discípulo ou o ser humano começam um relacionamento. É o momento da recepção da salvação, da entrada no ponto, no momento ou na salvação. Amor é o desenvolvimento prático da fé. A fé aponta para o passado, o início da caminhada. O amor aponta para o presente, a fé se desenvolvendo, a vida cristã prática se desenrolando. E a esperança aponta para o futuro, aquilo que se espera e se crê que vai acontecer. Assim, fé, amor e esperança é a história da nossa salvação. Começamos na fé, o presente é caracterizado pela prática do amor, que revela a fé, e essa prática do amor que revela a fé antecipa, manifesta a esperança que se realizará no futuro da qual se aguarda. Assim, fé, amor e esperança é a tríade paulina para a vida cristã. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. É interessante a repetição da palavra da verdade, que vai aparecer outra vez, é uma ênfase para já antecipar que a importância da palavra da verdade do Evangelho na vida dos colossenses. Vamos observar ao longo da carta que uma parte da verdade, algumas coisas relacionadas à verdade do Evangelho tem sido misturada, tem havido um sincretismo na igreja colossense, daí a importância de enfatizar-se a palavra da verdade do Evangelho. Verso 6, que chegou até vós. O que chegou até os colossenses? A palavra da verdade do Evangelho. O Evangelho, a boa notícia, o anúncio da salvação de Deus chega aos colossenses. Como também ele diz no verso 6, em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. O Evangelho é a manifestação do poder de Deus na salvação do homem. O que está produzindo fruto não é simplesmente a pregação do homem, o trabalho missionário de Epáfras, mas é o agir de Deus no anúncio da boa notícia de salvação. O fruto é produzido por Deus. O homem planta, o homem rega, o homem trabalha o solo, mas o crescimento do fruto é proveniente de Deus. Assim, a obra de salvação, de fé, amor e esperança nos colossenses é uma obra de Deus, é uma obra divina. Por isso, produz fruto e cresce, pois é Deus quem dá o crescimento. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Mais uma vez, toma-se a palavra verdade, pois é em torno da verdade da palavra de Deus, do Evangelho, que vai girar os assuntos dentro da carta aos Colossenses. Segundo fostes instruídos por Epáfras. Então, Epáfras é o personagem na carta aos Colossenses, é o instrutor, é o missionário, é o pregador, é aquele que pastoreia os colossenses e que está ratificado por Paulo, que é o representante da teologia paulina, e que ele tem o reconhecimento de Paulo para efetuar esta função evangelizadora e pastoral na igreja colossense.
vai também aparecer no final da carta, no capítulo 4, versos 12 e 13. Então, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, ou seja, diácono conosco. A palavra diácono tem uma função de servo de Deus nos textos paulinos. E quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Fiel, ou seja, agora que vai aparecer aqui a palavra diácono. Fiel diácono de Cristo. A palavra diácono, muitas vezes, nas cartas de Paulo, é traduzida pelo tradutor, na revista Almeida Atualizada, como ministro. Então, muitas vezes é importante observar a palavra ministro, que na realidade é a tradução da palavra diáconos, que tem em Paulo, nas cartas de Paulo, um sentido de obreiro, o anunciador da palavra de Deus, aquele que é o pregador, o servo de Deus na palavra. E ele continua dizendo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Ou seja, fica claro a relação intermediária entre Epáfras e Paulo em relação aos colossenses. Epáfras diz a Paulo, traz a Paulo as informações da igreja colossense e assim ele dirige-se a Deus em ações de graças, destacando agora no verso 8 o amor no Espírito. O amor que revela a prática da vida cristã no relacionamento na igreja, na irmandade e também fora da igreja, fora da família cristã, o amor também deve se manifestar. Então, conclui a sua ação de graça, manifestando e apresentando e elogiando o amor dos colossenses, que é motivado, tem a sua origem no Espírito. Verso 9 ao 11, então, encontramos uma continuação da sua intercessão, apresentando-nos 2 pontos, prático e teórico, ao longo desses 2 versículos. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, mais uma vez reforça a ideia de que o autor da carta aos Colossenses não conhece pessoalmente os colossenses, e sim sabe a partir do ouvir. Alguém, Epáfras, aqui indicado, é o intermediário que faz saber ao autor o que passa na igreja colossense. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Começa-se falando daquilo que é teórico, o conhecimento, a sabedoria, o entendimento espiritual. Verso 10, essa teoria, essa prática, essa parte teórica, conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual, deve produzir praticidade, que vai ser indicada no verso 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Então, o conhecimento, o pleno conhecimento da vontade de Deus, a sabedoria de Deus e o entendimento espiritual só tem sentido quando isso se transforma em viver, em modo prático, em agir. Isso é importante para gerar um viver, com a finalidade de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus revela-se na boa obra, nas boas obras, como no plural muitas vezes utilizamos, pois às vezes a expressão boa obra pode, em muitos casos, infelizmente, esconder a ideia das boas obras, muito mais clara quando se utiliza o plural, mas aqui está falando de boas obras, frutificando em toda boa obra, porque a boa obra ou as boas obras são a manifestação de um viver digno do Senhor para o seu inteiro agrado e uma revelação do pleno conhecimento de Deus.
Quem tem um pleno conhecimento de Deus, manifesta esse conhecimento por meio das boas obras, de um viver digno do Senhor. Verso 11, finalizando o nosso estudo nesse momento, sendo fortalecidos com todo o poder, mostrando que é o poder de Deus, é o agir sobrenatural de Deus que leva a um viver de modo digno, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. As boas obras na vida do discípulo de Jesus é uma demonstração, tem a sua origem no poder de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Perseverança, modo prático, viver prático. Longanimidade, praticidade, revela a praticidade. Então, nesses 3 versículos, 9, 10, 11, nós temos termos relacionados à teoria, termos relacionados à prática. A teoria fundamenta a prática. A teoria revela-se na prática. E as duas caminham juntos. Na teoria, no campo teórico, temos os termos conhecimento, sabedoria, entendimento espiritual. Os termos práticos, que revela a praticidade, temos o viver, o andar de modo digno, temos o frutificar pelas boas obras, temos a perseverança, temos a longanimidade. Os demais textos, os demais termos estão no campo da teoria. A expressão com alegria faz parte do verso 12, que vamos analisar no próximo estudo. Que o Senhor nos abençoe. Um abraço.